essa semana os professores finalmente entraram em greve, depois de tanta pressão, né? Finalmente, exatamente. Na verdade, os professores do Estado de São Paulo, se isso fosse possível, deveriam estar em greve desde 1994, quando começou o projeto Tucano aqui em São Paulo, que simplesmente está destruindo a educação pública paulista. Simplesmente isso. O projeto neoliberal que a gente fala tanto, que recomeçou com o Temer, agora com o Bolsonaro, ele já é implantado no Estado de São Paulo desde 1994. Desde 94. Então, assim, se você pegar os salários dos professores paulistas, é um dos menores do Estado. O plano de carreira não atrai ninguém, né? A profissão de professor está se transformando num bico, que é terrível. Salas de aulas estão sendo fechadas há anos. O ensino noturno praticamente não existe mais. Então a gente falou aqui na semana passada que as mulheres jovens, elas não encontram emprego, elas não têm creche para deixar os seus filhos, e quando elas encontram creche e emprego, elas não encontram escola, porque o ensino noturno está acabando. Então, assim, é um descalabro o que está acontecendo, e a gota d'água para os professores entrarem em greve agora, que foi decidido na Assembleia da POSP na última semana, é o confisco que o Dória quer fazer na aposentadoria dos professores, né? Passar de 11% para 14%, num projeto parecido com o que o Nogueira fez aqui, né? Confiscar o salário dos servidores, numa reforma da Previdência, aumentando a idade de aposentadoria para os professores, aumentando o tempo de contribuição, ou seja, é o confisco neoliberal que aconteceu no governo Bolsonaro, aconteceu aqui no governo Nogueira, e agora acontece com o Será que o pessoal consegue manter essa greve, Ricardo? Então, tá difícil, né? É uma greve no final do ano, já está acabando o ano letivo. Agora, a intenção o governo pode falar o seguinte, beleza. Então, mas a intenção é a seguinte, é você fazer uma greve, porque isso vai ser votado agora, antes do recesso parlamentar na Alesp. Então, essa mobilização importante de greve vai poder pressionar os deputados, inclusive no dia da votação está previsto uma mobilização de professores na Alesp, para poder pressionar contra esse projeto aqui, né? Muito pouco discutido, e mais uma vez um confisco, e mais uma vez uma pancada nas costas do professor paulista. Eu fui professor da rede estadual de São Paulo por 13 anos, Paulinho. 13 anos. De 2003 a 2016. E percebi o quanto que a carreira docente no estado de São Paulo vai sendo degradada ao longo desse tempo. Mas os professores gostam demais do PSDB, cara. Isso é um problema, né? Não é só os professores, hein? Não, mas os professores, você tem razão. Na escola estadual tem umas moças... Você tem razão. É igual, parece um pouco, eu vou te lembrar, às vezes alguém pode achar ruim comigo, porque não é generalizado isso, mas eu lembro que eu fui bancário. Cara, que raça. O pessoal colocava uma roupinha bonitinha e achava que era o máximo. Entendeu? E só levava ferro. Tanto é que acabou a profissão de bancário. E de professor vai no mesmo caminho. Os caras ficam achando que ser do PSDB é bonitinho. Porque os caras usam uma camiseta azul. Os professores, na verdade, a categoria como um todo é uma categoria muito sofrida e doente hoje. É uma categoria doente. É uma categoria, por exemplo, que os novos professores, Paulinho, metade deles que passam em concurso e assumem, exoneram em menos de 2 anos, porque não dão conta do serviço. Então, é uma categoria hoje já envelhecida, é uma categoria doente. Então, mas eles é uma categoria alquebrada, porque a última greve, a greve de 2000, por exemplo, foi uma greve extremamente violenta contra os professores, aquela que deram uma pancada na cabeça do Covas, extremamente violenta contra os professores. Os professores de São Paulo, ao longo dos anos 2000, eles perderam muita coisa. Então, hoje é uma categoria que metade dos cerca de 200 mil professores da rede são de contrato temporário, precário. Então, para você fazer um processo de mobilização, sindicalização e tal, a POSP, ela é um exemplo importante. Muita gente critica a POSP, mas a POSP é o maior sindicato da América Latina e tem sobrevivido ao longo desses anos todos sendo combativa. Se não existisse a POSP, a situação era muito pior. Claro. Muito pior. Então, é uma situação, Paulo Amor, muito difícil, muito difícil. E quando eu convivi 13 anos lá dentro e sei das dificuldades para você fazer o debate político, para você colocar no professor a perspectiva de que aquilo pode ser melhorado. Um projeto agora, por exemplo, que o Bolsonaro tentou vetar e a Câmara derrubou, é a questão do núcleo sociopedagógico, de ter um pedagogo, de ter um psicólogo, de ter um assistente social em cada escola. Isso é fundamental. Se isso acontecer, você retira do professor parte da responsabilidade que essa situação toda jogou para cima. Desde 1994, o governo de São Paulo toma decisões de cima para baixo e impõe no professor. Diretores de escola e coordenadores pedagógicos, eles são, na verdade, B10 do professor. Eles ficam atrás do professor, cobrando que o professor faça isso, faça aquilo. Aluno, você está enfiado dentro da sala de aula e o professor tem que dar conta de qualquer jeito. Com lousa e giz quebrado e sem ventilador. Essa é a situação. Então, assim... é bom o professor entender que o patrão dele é o governo do Estado. Exato. E se está nessa situação que está,
É de quem que é a culpa, Ricardo? Exato. Só que na hora do vamos ver, os caras vão lá, parece que treme. E principalmente no interior de São Paulo, né? Essa eleição agora de 2018 teve a grande oportunidade de se livrar do PSDB em São Paulo. Uma grande oportunidade. Mas o interior do estado de São Paulo, na última hora, decidiu eleger. O cara vai lá e ele fica assim, meu Deus do céu. É verdade. Digita não é só, eu estou falando do professor, porque é o assunto que a gente está falando aqui, mas tem outras categorias também que têm uma dificuldade tremenda de se libertar desse mito de que o PSDB é bom gestor. Bom gestor o Cássio, cara. Não existe nenhuma. Olha, arrebentou. Em qualquer lugar que passa, arrebentou.